Tem algumas pessoas que estão conosco aqui nos visitando, queria agradecer a sua presença. Tem a Estela e a Meire. Pode dar um sinal aí, cadê vocês? Prazerzão, Deus abençoe, muito obrigado por estar aqui. E o João, né, José Aparecido, né, está aqui com a gente. José já esteve conosco aqui lá uns 2 anos atrás, ele e a esposa, está na caminhada de retomar a sua caminhada ao lado de Jesus. E é muito bom ter você aqui, meu irmão, de verdade. As irmãs também, sejam muito bem-vindas aqui entre nós, que Deus abençoe sua vida. Dá um abraço aí quem está do lado, um cheiro gostoso, em nome da nossa igreja, em nome do pastor. Hoje nós vamos começar uma nova série, também mesmo pensando no ressignificar, mas ressignificar a sua Bíblia. Nos últimos anos nós temos ouvido muito essa história de que a Bíblia está desatualizada. Quem tem ouvido isso aí? Levanta a mão. A Bíblia está desatualizada, precisa atualizar a Bíblia caducou. Tem muito pastorzão aí dizendo isso, né? De que a Bíblia não serve mais para os nossos dias. E será verdade isso mesmo, né? Eu queria caminhar, talvez aí com 3 encontros ou 4 encontros, quando Deus nos der esses domingos pela frente, para nós pensarmos um pouquinho sobre esse ressignificar a palavra de Deus. Ressignificar o modo como você olha a palavra, como você lê a palavra e como você faz uso dessa palavra na sua vida. Eu não sei, irmãos, mas às vezes o mundo gira tão rápido e muda tão rápido. Eu estou falando para crente e seguidor de Jesus, que eu não sei aonde foi parar, ou aonde começou essa ideia de que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Não sei. Eu vejo isso na minha simplicidade. Claro que eu não tenho aí o intelecto de muitos homens de Deus aí, né? Não tenho esse intelecto todo, e também não estou muito afim de ter esse intelecto todo. Mas eu não sei de onde eles tiraram que a Bíblia caducou e de que ela precisa de uma renovação. Todos os homens que começaram com essa história, ao longo da história da igreja, se definharam e morreram sozinhos. São eles teólogos que também eram filósofos e se desviaram do cristianismo, do verdadeiro cristianismo. São eles pensadores comuns que de alguma forma se levantaram para trazer descredibilidade às Escrituras. Foram eles cientistas que de alguma forma também tentaram provar que a Bíblia era um livro como outro qualquer, e ele é um livro como outro qualquer, se colocado em cima da sua prateleira sem uso. Ele é mais um livro, na verdade ele não é um livro, ele é uma coleção de livros. Mas todos esses homens ou foram decepcionados e já morreram, ou eles realmente tiveram um encontro pessoal com o Senhor, através da leitura. Não são poucos os testemunhos que você encontra na internet de pessoas que não confiam na Bíblia, mas também de muitas pessoas que não acreditavam nas Escrituras e que tiveram uma experiência profunda com a palavra de Deus. Quero que você abra sua Bíblia no Salmo 119. Qualquer dia eu vou lançar um desafio aqui para nós lermos todo esse salmo aqui na igreja. Nós começarmos, esse é o maior salmo da Bíblia, e eu um dia falei, eu preciso ler esse salmo, eu nunca tinha lido. Chegava no Salmo 119, do 118 eu vou para o 120. 118 eu vou para o 120. Qual é o texto que você mais conhece desse Salmo 119? Que a gente aprende na escola bíblica dominical. Alguém lembra aí? Um versículo, um verso, né? Porque não é versículo aqui. Um verso desse salmo mais aprendido na escola bíblica dominical. Alguém lembra aí dos mais novos como eu? 105, o que fala lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Esse é o que a gente mais aprende. Lá você está lá, você faz lá uma lamparina na escola bíblica dominical, as crianças pintam. É o mais conhecido. Mas esse Salmo 119, eu vou lançar esse desafio para você ler esse Salmo, ele é uma ode, ou ele é um poema inteiro acerca da palavra de Deus. Se você ler do início ao fim, você vai ver como o salmista exalta a palavra, a fidelidade da palavra, o que a palavra é na minha vida e na sua vida, o que ela pode fazer na nossa vida. Pastor, mas é tão difícil ler um salmo tão comprido. Faça isso numa tiragem só. E de preferência você olha para o espelho e você fala, cabra sem vergonha, você vai ler esse salmo agora. E você desembesta, pega a sua Bíblia e vai lendo, sem parar. O dia que eu tomei essa decisão, eu falei, eu preciso ler esse salmo. Eu nunca tinha lido o Salmo 119 inteiro, só picado. Salpicado.
Eu falei, cabra sem vergonha, você vai ter que ler. E eu parei lá em casa, peguei a Bíblia e li em voz alta o salmo inteiro. O dia que você ler esse salmo, na consciência e na posição do salmista, você vai criar um amor profundo pela palavra de Deus. Vai chorar? Vai chorar. Vai chorar se você tem desperdiçado seu tempo, se você tem buscado outras fontes de informação para a sua vida. E você vai ver que coisas simples acerca da sua própria vida, do seu casamento, da sua família, dos seus negócios poderiam estar todos resolvidos se você tivesse antes crido mais nessa palavra de Deus. Ressignificar é uma palavra usada para você dar um novo sentido, mas eu quero, como eu tenho feito ao longo dessa série, nós falamos sobre a igreja, sobre a unidade da igreja, falamos sobre ressignificar o pastor. Ressignificar a Bíblia aqui é trazer um sentido bíblico de verdade, nós restaurarmos a imagem da importância da palavra do Senhor na nossa vida, como crentes, como seguidores do Senhor. Então, o fato é que quando a gente pensa em ressignificar a Bíblia, Salmo 119, 160, quero que você leia comigo aí, acompanhe. Nós estamos acompanhando aqui pela NVT e vai ser colocado aqui na tela para você. Diz assim o Salmo 160: a própria essência de tuas palavras é verdade. A própria essência de tuas palavras é verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. Amém, igreja? Pai querido, nós te louvamos. Obrigado por tua palavra, sempre presente nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Ela nos desafia, ela nos impulsiona, ela nos encoraja, ela acalma o coração aflito, ela é pão para aquele faminto do Senhor e ela sustenta todo necessitado, Pai. Nós queremos nessa noite abrir essa série clamando que o Senhor nos ajude para que teu povo seja desperto a amar a tua palavra acima de qualquer outra coisa, Senhor. Acima dos nossos próprios pensamentos, acima das ideologias, acima das culturas, acima desse tempo e acima de qualquer outra pessoa. Ó Deus, esteja a tua palavra em nosso coração. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e abre o nosso entendimento para que teu Espírito possa trabalhar conosco nesses dias, para a glória do teu nome, para a nossa saúde física, mental e espiritual, em nome de Jesus. Amém. Quero que você pense comigo na veracidade das Escrituras. Nós vamos pensar sobre isso um pouquinho. É a primeira mensagem dessa série. Eu tinha um plano, mas acabou não dando certo. Então hoje eu vou tratar desse assunto, tentar pelo menos explorar um pouquinho, para que a gente possa aí aprender um pouquinho sobre essa veracidade. Quando a gente fala de veracidade das Escrituras, a gente tem que lembrar que ao longo do tempo, da história, não somente do cristianismo, mas do povo judeu, há uma tentativa de riscar do mapa a palavra do Senhor, de acabar com a palavra do Senhor. Uma tentativa de desacreditar. E isso, se você for fazer uma pesquisa, aí, você que gosta de pesquisar, você vai ver que ao longo dos tempos, calúnias, difamações foram levantadas acerca da palavra do Senhor. Vivemos numa época, num tempo de informação muito rápida, de opiniões voláteis, e onde as verdades são questionadas. E talvez em algum momento na sua vida cristã, você também foi levado a isso, a questionar verdades sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Você pode ter sido até ensinado na própria igreja que as verdades absolutas da Bíblia caducaram, que as verdades de Deus, os princípios eternos de Deus não valem para os nossos dias, alguns deles. E eu quero, em nome do Senhor, fazer você, de alguma forma, rever isso em seu coração. Lembre-se que eu não estou aqui para mandar você fazer nada. Nós estamos aqui para dar um direcionamento e para modelar você naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, porque, afinal de contas, as decisões da sua vida é você que toma, meu irmão, minha irmã. No pastor, nenhum líder, ninguém pode tomar decisões por você e ninguém pode mandar na sua vida. Só Deus pode fazer isso. Às vezes, como eu
Tem uma brincadeira aí com um pastor amigo nosso, que quando Deus chama você para fazer alguma coisa, quando Deus chama você para viver a verdade dele, e você decide não viver a verdade dele, e você escolhe outros caminhos, pode ser que ele corte teus dois braços, tuas duas pernas, para você voltar ao caminho dele. Isso é algo que não está nas Escrituras, mas que a gente tem visto ao longo da vida, da caminhada da vida. Então, por causa desse relativismo que nós estamos vivendo, principalmente o relativismo cristão, o que é o relativismo cristão? Isso pode, isso não pode. O que pode é o que me interessa, e o que não pode, nas Escrituras, pode para um e não pode para outros. Pode para mim, mas pode não servir para o meu irmão. Então, nós temos, nos nossos dias, um relativismo, ou seja, pode ser que sim, e pode ser que não. Importante é você. Importante é o que você crê. Importante é a sua definição de verdade ou não. Então, por causa desse relativismo do nosso tempo, a Bíblia, que a gente diz que é o fundamento do quê, irmãos? Da nossa fé. Ela é o manual do quê? Da nossa prática cristã, da nossa vida. E veja bem, alguns dizem assim que ele é manual de fé e prática, mas não é um manual só de igreja. Fé e prática do nosso dia a dia, aquilo que vamos fazer, dos nossos negócios, das nossas conversas, aquilo que nós construímos como caráter e como moral. Nós temos uma diretriz das leis, nós temos um caráter que é construído ao longo da história da nossa vida, pela nossa própria família, a história da nossa família, mas a Bíblia tem um padrão para todo crente, que é chamado a viver uma vida transformada por Jesus. É esse padrão que eu quero ressignificar na sua vida, e nós vamos depois tratar isso mais na frente, quando nós pensarmos em ressignificar o nosso caráter. Tem muita gente sem caráter, e essa falta de caráter está conectado diretamente, ou seja, aí professores de matemática, proporcionalmente ligados à desvalorização ou o relativismo das Escrituras. E a pergunta que me veio é: qual o valor da palavra de Deus para você? Pastor, a palavra de Deus é importantíssimo para mim. É a minha vida. Que bom. Essa semana você leu a palavra quantas vezes? Quantas vezes você pegou a sua Bíblia, quer seja no smartphone, no tablet, no computador, no papel, e leu um versículo? Eu não tenho tempo. Nossa, normalmente são essas desculpas. Minha vida é tão corrida, mas tão corrida, que eu não tive tempo. Quando nós vamos ter tempo? E quando ela, de fato, vai se tornar para nós algo essencial para a nossa vida? O que nós estamos vendo no final do século XX para cá, para o século XXI, é uma degradação do povo de Deus por falta de conhecimento. Aliás, Jesus já disse isso lá atrás. O meu povo se corrompe por falta de conhecimento do quê? Daquilo que Deus quer para a vida dele, da palavra. Porque o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, nós encontramos aonde? Aonde, irmãos? Na palavra. Você não vai encontrar isso num consultório médico. Não vai. Você não vai encontrar isso em nenhuma outra religião. Você vai encontrar na palavra de Deus, se você crê nela como palavra de Deus. No entanto, o salmista, a declaração do salmista diz assim: a própria essência de tuas palavras é verdade. Isso já deveria ser o suficiente para mim e para você. E aqui a gente poderia pregar muita coisa sobre apenas esse trecho da palavra, da citação do salmista. A própria essência de tuas palavras é verdade. João, no capítulo 1, no versículo 1, diz que Jesus é o Logos de Deus, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus se tornou carne, a essência da palavra se tornou carne e habitou entre nós. Quando Jesus esteve entre nós, o que ele fez foi dar vida à palavra posta na boca dos profetas, posta na boca dos salmistas e agora vivida maravilhosamente no meio do povo. Por isso que diz que ele falava com autoridade e que as pessoas se maravilhavam, porque a palavra se torna carne e habita entre os seres humanos. Que coisa fantástica, que projeto de Deus, irmãos, que plano maravilhoso de Deus, de transformar a essência das Escrituras na pessoa do seu Filho,
para que ele pudesse então viver entre nós. E olha que interessante, havia uma lei acerca da palavra. E essa lei agora, ela se materializa e ela transforma aquilo que era obrigatório naquilo que vem através da graça para a minha vida e para a sua vida, através da própria vida do Senhor. Interessante que a gente não fala muito, a gente gosta, aliás, nós gostamos muito de falar do Jesus que ama, do Jesus que abraça, como a gente falou aqui nessa noite, do Senhor que nos abraça, que consola os nossos corações. Mas Jesus não hesitou de chegar na porta do templo e meter o cacete em todo mundo, irmãos. E veja bem, em amor. Porque ninguém reagiu. Ah, pastor, mas ninguém, foi todo mundo pego de surpresa. Ué, mas um homem só? E os discípulos também. Um homem só chegou no meio da bagunça no templo, meteu a mão nas mesas e virou. E a palavra diz que ele fez aquilo por zelo, por amor à palavra, à casa do Senhor. Então, eu queria que nós repetíssemos essa parte A do versículo, do verso 160, que diz assim: a própria essência de tuas palavras é a verdade. Vamos repetir isso? A própria essência de tuas palavras é verdade. Não é da tua palavra, é das tuas palavras. É o conjunto da obra, do início ao fim. Por isso que Deus nos falou através dos profetas e agora nos fala através do Filho. Porque o Filho é a palavra. Esse versículo nos desafia a confiar na palavra. E aqui vem uma outra pergunta, porque vem para o meu coração, eu preciso compartilhar isso com você. Em quem nós temos confiado, ou posto a nossa confiança? Quem é o alicerce, quem é a rocha da qual nós estamos construindo a nossa própria vida? E eu estou falando para você que é crente, meu irmão, para você que é cristã, crente em Jesus, minha irmã, seguidora do Senhor, porque às vezes nós estamos baseando a nossa fé, a nossa vida em confiar em tudo, menos na palavra do Senhor. E tem mais, nos últimos tempos, e nós estamos vendo isso, as pessoas estão questionando a palavra. Mas nós não temos o direito de fazer isso. Olhe para mim, você pode ficar chateado comigo, eu já estou vacinado. Nós não temos o direito de questionar a palavra, ela é a verdade, ponto final. Pode doer, pode doer. Porque quem confia nessa palavra tem vida, irmãos. Então, esse versículo nos desafia a confiar na palavra como um alicerce inabalável em um mundo relativista. Num mundo onde tudo é relativismo puro. Quer ver só? O mundo todo está numa campanha mundial pela preservação da natureza, certo ou errado? Vamos lá, igreja. Onde ficam os seres humanos nisso? Se nós não cuidamos das pessoas, o governo não cuida das pessoas, a igreja não cuida das pessoas, nós estamos a fim de cuidar de um cachorro porque ele tem vida curta. Nós não precisamos pregar o evangelho. Por isso que casais não querem ter filhos, e isso é pecado, principalmente para os crentes. Porque dá trabalho, tem que educar, tem que instruir no caminho. Claro que nós precisamos cuidar também da natureza, ela também foi criada por Deus, amém, igreja? Mas se nós não cuidamos de gente, vamos cuidar de que os caras estão invadindo a Amazônia, um desespero pelo boto cor-de-rosa. E quantas pessoas morreram em Guarulhos de fome, gente? Ou você acha que nessa cidade não morre gente de fome? E nós estamos preocupados com isso? A Bíblia diz, a palavra diz que a natureza geme pela volta do Senhor. E esse geme com sofrimento, é a queimada da mata, é a extinção das águas dos rios. O rio, agora recentemente, lá no Espírito Santo, na terra da minha família lá também, o rio está tão raso que a água do mar está entrando no rio e está salgando a água doce. Crentes a favor do aborto, pró-aborto, fazendo um movimento para que o aborto seja aprovado. Pastor, mas a gente sabe, há tanta gente que... Eu sei disso tudo, isso não é argumento. Nós somos pró-vida, ponto final.
Por que não doa? Por que não faz uma prevenção antes? Por que não toma a pílula do aborto, 300 pílulas do aborto para o dia seguinte? Por que tem que esperar até o 6º ou 8º mês para tirar a criança? Porque isso é um relativismo, nós defendemos o mico do leão dourado, mas arrancamos do ventre da mulher uma criança fruto do amor, da graça de Deus. E nós estamos levantando essa bandeira. Eu estou falando nós, igreja, a igreja de Jesus. Jesus nunca defendeu essa bandeira. E nós precisamos avaliar isso, olhando para as Escrituras. Quer ver outra coisa? Pró-liberação das drogas. Ah, pastor, mas eu vejo o nego fumar maconha. Quando eu me dei por gente, já tinha nego fumando maconha no Rio. Aliás, negro e branco também, né? Negro é uma expressão de neguinho, não só de neguinho preto, mas de neguinho branco também. De muita gente fumando maconha no Rio de Janeiro. A minha sogra falou assim, nossa, lá perto de casa os caras põem na orelha e saem para comprar pão e tal. Eu falei, é natural, para mim é natural. Mas é a nossa realidade. Mas nós temos que levantar uma voz e erguer a voz, a igreja precisa levantar essa bandeira e dizer, somos contra a liberação das drogas. Sabe por quê, irmãos? Olha para mim. Nós temos gente na nossa igreja que estão com os filhos mortos ou nas drogas. Só sabe de verdade a dor de uma família quem passa por isso. E sabe qual é a igreja que sente essa dor? A igreja da periferia, somos nós. E as igrejas ricas pegam seus filhos e mandam para as casas de recuperação e não querem nem saber deles. E todas as vezes que eles entrarem em crise, eles mandam para lá. Mas nós temos que cuidar. Aliás, temos que cuidar até como uma mãe, alguns anos atrás, aí nesse Jornal do Sangue da tarde, que acorrentou o filho. Não sei se você lembra disso. E o repórter falou, mas não pode. Ela falou, leva para você, leva para sua casa e cuida dele lá. Ninguém quer, irmãos. Eu acorrentaria. Não tenha dúvida. Pode ser que eu não acorrentasse com corrente, mas que eu ia trancar tudo, eu ia trancar. Ia ficar conectado nele o tempo todo e o todo o tempo. Nós somos pró-exploração dos outros planetas. Tanta terra nesse mundo, gente, sem ocupação. Tanta terra, mas ineficazes em cuidar do nosso planeta. E aqui entra a defesa da natureza, o povoamento com estratégia, a divisão de terras, porque o mais interessado na terra não é o MST nem o governo A ou B, é a igreja, que está cheia de terra. E não quer abrir mão da sua riqueza, o mundo inteiro. Não as nossas. Tem uma igreja aí ricona, só de terra tem, que manda em tudo, você sabe, não precisa nem falar aqui. Nós somos mais favoráveis à guerra ou à paz? Nós, paz, mas às vezes a gente defende que um outro povo supere o outro. E ficamos torcendo para que um lance míssil daqui, o outro lance míssil de lá. Vamos ver aqui como é que é o espetáculo, porque agora tudo é na internet, tudo está na televisão, e você acompanha ao vivo, se você quiser, um momento de guerra. Então a Bíblia, para mim e para você, é um manual de fé e prática, onde ela nos põe no limite de ser humano perfeito, e nos dá o norte daquilo que Deus aprova e daquilo que Deus desaprova. Eu lembro que, não sei se para você foi assim, mas a minha mãe dizia assim, eu falava assim, mãe, mas isso está certo ou está errado? Isso está errado, mas eu não acho que está errado. Ela falou, você não tem que achar nada, você tem que entender que você não sabe o que é certo e o que é certo e o que é errado. Mas vai chegar um tempo em que você vai discernir o que é certo e o que é. Não aconteceu isso contigo, meu irmão? Chegou num tempo certo, a Bíblia já está dentro do nosso coração, irmãos. Aqueles que seguem o Senhor, a palavra já está encarnada em nós. E a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E nós ficamos temperando o caldeirão do errado para tentar dar uma arrumada nas coisas, na vida da sociedade, na vida do ser humano. Isso é pecado. Mas a Bíblia é tão atual para os nossos dias, e quando a gente lê, a gente vai vendo o nosso tempo. Então, algumas verdades que eu quero que você grave nesse nosso primeiro encontro aqui sobre a palavra do Senhor. Primeiro, a Bíblia é e sempre foi alvo de ataques históricos, irmãos. Históricos. E isso não cessa aqui. Nós vamos ser proibidos. A gente fala de outros países, mas nós vamos ser proibidos de cultuar já já.
Talvez sejamos proibidos de ter a Bíblia dentro da nossa casa. Não sei se você sabe, mas em alguns países, eu não posso citar aqui, porque isso é uma estratégia de missões mundiais. Talvez você já tenha ouvido falar, vai ser apenas uma repetição. Alguns países, a Bíblia é colocada em pendrives e colocada num balão e soltada de um país para o outro, para quando aquele balão estourar, aquele pendrive caia em algum lugar e a pessoa encontre na linguagem daquele povo, e aquele povo então ouve a palavra de Deus. Tem um país aí, o norte-coreano, se eu posso falar, não é segredo mais. O ditador tinha um amante, não sei se o pai ou se o filho, mas essa amante descobriu, achou um pendrive, e ela começou a ouvir a palavra, e a palavra trouxe libertação para ela. Ela procurou o camarada e falou: olha, não quero mais não quero mais fazer parte do harém de Salomão. Dá para você me dar uma liberação? E o cara falou: não. Mas ela começou a se incomodar com aquilo, tentou se afastar, e eles mandaram fazer uma revista, né, vasculhar a casa dela inteira, e acharam lá um pendrive, colocaram para ver o que era a Bíblia. Ela foi morta, porque ela não queria mais se submeter àquela vida errada. Isso não é historinha, não, irmãos, é história mesmo. Não é história com E, é história com H, registrada talvez nos anais celestiais, e que um dia nós vamos ver o que acontece. E nós, irmãos, temos tanta liberdade para ler a palavra, pensar na palavra, passar o dia pensando num único versículo, para trazer paz, sossego e esperança ao nosso coração, mas nós não fazemos isso. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi atacada de diversas formas, filósofos, pensadores, desde o primeiro século da igreja. Tanto a igreja como a palavra vem sendo bombardeado para tentar fazer um estrago nas Escrituras, desacreditar as Escrituras, alegando contradições e distorções humanas. Foi escrita por homens. Homens são falhos. A Bíblia nunca negou isso. Nós nunca negamos que ela foi escrita por homens, inspirados por Deus. Diferente de um outro livro que diz ter descido pronto do céu. Nós nem acreditamos nisso. Que um anjo trouxe, de um mensageiro, um livro pronto do céu. Nós acreditamos numa palavra de Deus inspirada, que homens foram levados e, sem saber daquilo que estavam falando, foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras, para que nós hoje pudéssemos tê-la na mão e, olhando o nosso tempo, pudéssemos olhar aquilo que já foi e aquilo que nós estamos vivendo, porque a história se repete de uma forma ou de outra. Ela vai se repetir. Deus, então, estava nos prevendo, ou nos prevenindo, melhor dizer, de que nós enfrentaríamos um futuro de incredulidade dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio arraial. E gente que seria colocada dentro do meio da igreja para trazer descredibilidade para as Escrituras Sagradas. Tomara que isso não aconteça entre nós, ou isso nunca venha acontecer entre nós. Na modernidade, o ceticismo aumentou com o surgimento do racionalismo, do secularismo e do liberalismo teológico. Alguns anos atrás, quando se falava em atravessar o Mar Vermelho, o pessoal falava que aquilo lá não era o mar, era um mar de junco. Alguns caniços que levantaram ali, e o povo passou por aquele mar de juncos, que dava ali um alagamento. Todos os seminários, nossos seminários em todo o mundo, esse foi um das teologias ensinadas, de que algumas coisas na Bíblia não eram verdades. E eu fiquei pensando, e nós discutimos durante um tempo algumas coisas. Você sabe que o cara pode até estar certo, mas sabe qual é o maior milagre? A gente pensa que Deus fez o povo atravessar a pé seco o Mar Vermelho. Aí você vai lá no Atlas e vê o Mar Vermelho ali. Você vai no Google, você vê lá o mar direto lá. Mas eu fico imaginando que Deus foi mais além e matou um exército inteiro, um palmo d'água. Que coisa boa isso, irmãos. Não pelas pessoas que morreram. E os cavalos, e os carros também. Porque não importa se foi num oceano, um mar gigantesco, ou num palmo d'água, o milagre aconteceu. Mas a Bíblia diz para mim e para você de que esse milagre aconteceu e que foi da forma descrita por Moisés para nós. E nós devemos acreditar nisso. E firmarmos o nosso coração.
Porque um dia, se isso não for como nós estamos lendo, nós aprenderemos de fato o que foi que aconteceu de verdade. Mas eu creio que foi exatamente assim, irmãos. Exatamente assim, sem pôr, sem tirar nada. E o ceticismo, então, o secularismo e esse liberalismo teológico desconsideram os milagres da transformação da água em vinho. Nós já até passamos no início do ano com João aqui. O ano que vem, se Deus permitir, nós vamos falar um pouco mais. Caminhar com Jesus no início de todo o ano. Desconsideram os milagres e a inspiração divina das Escrituras. Quando o diabo fala para Jesus, ali é a voz do diabo, mas está lá, narrada por um discípulo de Jesus. É claro que o que ele fala não é inspiração divina, mas a palavra inspirada no coração dos discípulos para fazer a narrativa é inspirada. E a palavra do diabo é do diabo, não tem nada a ver com a palavra de Deus. John Piper escreveu o seguinte: a Escritura é suficiente em todas as questões de fé e prática. Como anda a sua vida? A fé está bem, mas a vida do dia a dia está difícil, falta palavra. A palavra precisa estar presente na nossa vida, em tudo que a gente faz. Ele continua dizendo: nenhum outro livro pode reivindicar isso. Nenhum outro livro. De que seja o nosso condutor da vida espiritual, da nossa vida física, da nossa vida emocional. Tanta gente doente porque está longe das Escrituras, irmãos. Porque não é vir à igreja, não é louvor, não é somente ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. E essa palavra então se torna verdade, e essa verdade então passa a fazer parte da nossa vida diariamente. A gente aplica a palavra na nossa própria vida. E então as tormentas continuarão, os miltão continuarão aparecendo, os furacões da vida continuarão se levantando sobre a nossa vida. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra, que não é uma escrita qualquer, mas é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós nos mantemos de pé, amém, irmãos? Ó, mas nós estamos ali, ó. Está difícil, mas estamos ali, porque a palavra nos sustenta, ela renova a nossa esperança. Isso você pode encontrar no livro de John Piper, que é assim, Desejando Deus, o nome do livro. Nessa obra, ele explora o papel central da palavra de Deus. Então nós temos a palavra de Deus e nós temos outros livros que nós podemos e devemos ler, mas que eles não podem se tornar mais importantes do que a própria palavra. Tem gente que gosta de ler livro, ler Crônicas de Nárnia, ai que maravilha, ler Harry Potter, um monte, uma coleção gigante, ler não sei o quê. Mas a Bíblia é muito difícil. Aonde é difícil? Difícil porque nós estamos desconectados do Senhor. Quando nós amamos ou amarmos o Senhor verdadeiramente, nós olharemos para as Escrituras como a voz do Senhor aos nossos ouvidos, ao nosso coração. E aí vai ficar difícil de nós deixarmos de lê-la ou de observá-la todos os dias. Eu e você somos constantemente confrontados pelas críticas culturais e as ideologias desse mundo todo dia, irmãos. Como diz lá o Tales em uma das suas canções, o pecado bate na nossa porta todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E o que nos faz vencer não é a nossa capacidade de dizer não, é o quanto o Espírito traz à tona na minha e na sua vida a lembrança da palavra de Deus. Quando Pedro e João foram presos, aliás, muito antes, Jesus disse a eles o seguinte: olha, vocês não precisam se preocupar com aquilo que vocês vão de falar. Já viu? Você já foi em algum enterro para você ver, eu preciso dar uma palavra para a pessoa. O pastor é assim: meu Deus, o que eu vou dizer para o irmão que a mãe faleceu, o pai faleceu? O que eu vou dizer agora, Senhor? Não tem que dizer nada. Mas é o Espírito conectado com o Espírito daquele que foi transformado, mas a palavra que está entronizada na vida é que te inspira, uma inspiração humana a compartilhar alguma coisa de Deus, ou ficar calado. Traz à tona, traz à lembrança. Quantas vezes você foi levado por Deus a falar do amor de Jesus para alguém, ou a falar alguma coisa para alguém,
e alguém fazer perguntas para você, você fala, nossa, agora, Senhor, e de repente, vem a palavra entronizada na nossa vida. Ela então vem no momento exato. Por isso que Pedro e João vão dizer lá diante do Sinédrio, olha, não dá, pode matar, porque nós vamos continuar falando. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós estamos vivendo num tempo assim, e talvez a gente em algum momento seja levado a isso. Você vai continuar seguindo esse caminho ou você quer ir por outro caminho? Ou a gente continua obedecendo a Deus ou a gente vai obedecer aos homens. Segundo, a Bíblia é a fonte de verdade absoluta, irmãos. Lá que você encontra inspiração, você encontra a verdade para tudo nessa vida. Alguns anos atrás, eu já compartilhei com você, eu tinha um negócio, eu e meu sogro, nós éramos sócios de uma pizzaria, né? Eu saí de uma empresa, montei uma pizzaria lá na Praça 8 e estava indo muito bem, mas aquele negócio quebrou a minha relação com meu sogro, que sempre foi um pai para mim. Graças a Deus a gente restaurou isso. Mas a Bíblia nos orienta a não fazer sociedade com ninguém. Com ninguém. Mas a gente, não, o irmão é gente boa, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. E a gente quebra a cara, a gente se decepciona. Mas a Bíblia já diz sobre isso. A Bíblia diz que a gente não deve casar com gente que não tem a mesma fé que a gente. Aí fala assim, a igreja é preconceituosa, não gosta de gente que a mulher case com um homem não crente e o homem crente não case com a mulher. Não é nada disso. É porque vai dar ruim. Vai ser difícil. Ah, pastor, mas também casar com um homem crente também é difícil. Casar com uma mulher também crente é difícil. E quem falou que casamento é fácil? Quem falou? Não tem argumento, mas a Bíblia nos orienta, olha, vai por esse caminho que vai melhorar. Agora, presta atenção. Quando você não segue o seu coração, dá certo. Tanto o homem quanto a mulher. Porque Jesus disse acerca do divórcio, que o problema não é o divórcio. O problema é a dureza do coração humano. O coração humano só sangra com a palavra, irmãos. Só chora, só se emociona quando a palavra está dentro de nós. Uma das grandes tentativas de desacreditar as Escrituras é esse relativismo moral. Gente sem compromisso, gente na igreja que não se casa mais. Não se casa e não se dá casamento. Parece até que a palavra vai vindo à tona, né? Gente que acha que não é importante, eu já vivo há 50 anos com esse camarada. Tem que acertar a vida, meu irmão, minha irmã. É justo, é correto diante de Deus, é testemunho para a sua família, para os seus filhos. Mas há um relativismo moral pairando nos últimos tempos de que a gente vai levando a vida como a vida gosta de ser levada. Como é que é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas as Escrituras não é assim, queridos, não são assim. Esse relativismo moral que afirma que a verdade é subjetiva, a verdade é sua. Qual é a sua verdade sobre determinado assunto? A minha verdade sobre aborto, sobre preservação da natureza, sobre evangelismo, sobre isso, é a minha verdade. E ponto final. Pois é, a sua verdade. A sua verdade não é verdade, é opinião. A verdade é o que Deus fala acerca dos princípios eternos e mais nada. Ponto. Então nós não podemos relativizar as coisas, porque nós temos uma direção para a nossa própria vida. Salmo 119 nos lembra que os justos estatutos de Deus permanecerão para sempre. É isso que nós precisamos firmar a nossa ideia. Ah, mas eu acompanho o pastor X, o pastor Y, que ele fala para a gente pensar, fazer assim. A gente tem que pensar, a gente não é cachorro mandado. Mas preste muita atenção nisso. Mas não é para também seguir o camarada lá, não. Você tem que fazer como os bereanos faziam quando Paulo pregava. Ir lá nas Escrituras e conferir se aquilo realmente está vindo de Deus, porque tem muita gente com a Bíblia na mão, sacudindo a Bíblia e falando verdades que não tem nada a ver com a Bíblia, defendendo suas posições pessoais e suas opiniões pessoais com a Bíblia na mão.
O que Deus diz ser verdade, continua sendo verdade. É isso que o salmista está dizendo. Independente das mudanças culturais, independente do país, independente das mudanças sociais, independente daquilo que o nosso coração acha. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E é verdade, irmão. Essa semana eu estava batendo um papo com a Alessandra sobre namoro. A gente de vez em quando fala esse negócio, a gente dá uma revirada na vida e tal, as namoradas. Não é falar de saudade da minha namorada, não é nada disso. Ela vai estar me ouvindo, ela vai lembrar disso lá. A Alessandra hoje não está legal. E a gente estava lembrando, e eu estava falando para ela o seguinte: nossa, quanta arapuca ruim que Deus me livrou, velho. E eu tenho certeza também que, de outro lado, alguma menina que me namorou, que Deus também livrou, porque Deus tinha um plano para cair na arapuca da Alessandra. Mas, olhando hoje, tem pessoas que estão vivas, são meus amigos, gente que eu conheço. E talvez as pessoas também vão dizer isso mesmo de mim, não tem problema nenhum, porque eu também não era mole. Não era ruim, mas não era mole. Mas, olhando para trás, como foi bom não seguir o meu coração. O meu coração, a vontade do meu coração era meter o pé na jaca. E a vontade nossa é de fazer exatamente isso. Tim Keller disse o seguinte: se você não acredita na autoridade da Bíblia sobre você, se você não acredita na autoridade da Bíblia sobre você, não é sobre a autoridade da Bíblia que ela tem, mas sobre sua vida, então o que você tem não é a verdadeira fé, mas uma forma de espiritualidade que você criou. E é interessante, quando nós estamos vendo toda essa ideia de ressignificar, quantas pessoas estão fora dos caminhos do Senhor, os decepcionados com a igreja, que construíram uma fé para si mesmos, e não uma fé baseada na palavra de Deus. Inúmeras pessoas, irmãos. Talvez você que esteja em casa esteja vivendo exatamente isso, e você possa concordar comigo, não para dizer que eu estou certo, mas avaliar sua própria vida e você ver enxergar então da importância da palavra de Deus e de que você criou a sua própria teologia de vida e hoje você se encontra distante dos caminhos do Senhor e da palavra do Senhor. Tim Keller escreveu isso em Razões para Crer. Você pode buscar na internet se você quiser. Fé na era do ceticismo. Pastor, então o que eu faço? Eu e você podemos ser tentados, preste muita atenção nisso, a ajustar os ensinamentos bíblicos para o nosso gosto. Tem gente que gosta das coisas mais doces, não é? Tem gente que gosta mais salgadinho um pouco. Tem gente que gosta no equilíbrio. A vida cristã também é assim. De alguma forma a gente vai tentando temperar do nosso gosto aquilo que nos agrada e aquilo que nos desagrada, a gente até dá uma arrumada, principalmente naquilo que a gente não concorda com a palavra. A gente tenta dar uma arrumada temperando-a ao nosso próprio paladar. Esse é o grande perigo, não faça isso. Como eu disse alguns domingos atrás, há um bom tempo, eu gostaria de ter algumas soluções que não fossem das Escrituras para algumas situações que nós temos vivido, como eu citei aqui do aborto, do homossexualismo, por exemplo, que fosse mais fácil. Mas elas não são propostas mais fáceis, não adianta propostas mais fáceis. Para a dissolução dos casamentos, para a liberação das drogas, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se nós estamos vivendo dentro de qualquer outro caminho errado, nós precisamos voltar e pedir misericórdia a Deus e ajustar a nossa vida àquilo que Deus propôs para nós inicialmente. E precisamos orar e cantar assim: quero voltar ao início. Ao início de tudo. Sabe quando é que você lembra como você amava a palavra? E que a palavra, você bebia da palavra, você se alimentava da palavra, porque você queria compartilhar com alguém. Porque você temia assim: se alguém me perguntar, eu sou crente novo, eu não sei responder, e você bebia do manjar de Deus. Mas aí o problema é que a gente cresce, a gente vai para a faculdade, a gente começa a ouvir gente que não presta, ou até gente que presta também, mas que não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver, e a gente então passa dentro da função, ou dentro daquilo que Deus propôs para nós, para a nossa profissão, a gente passa a beber dessa gente, e se esquece de beber da palavra de Deus, e ser
como chama quando a gente está desidratado? Hidratado pela palavra novamente. Irmão, se há uma igreja desidratada, somos nós. A igreja do século 21. A fonte que jorra do trono. Quando Jesus disse àquela mulher, se tu beber da água que eu te der, ela falou, me dá logo. Porque o negócio dela era não voltar mais ali. O nosso negócio nessa vida é não voltar mais às situações. E para não voltar às mesmas situações e cair nas mesmas ciladas, nas mesmas armadilhas, nós precisamos beber da água da fonte da vida. Amém, igreja? Então nós podemos ser tentados a ajustar os ensinamentos bíblicos para que eles se adequem à nossa própria vida, à vida moderna. Mas o meu conselho a você é que você resista à pressão. Hoje, muitas coisas, eu poderia citar muitas, mas não é o objetivo nessa noite, e nem posso fazê-lo agora aqui. Mas tudo no nosso casamento, tudo na nossa vida, nós estamos relativizando. O que para um é pecado, para nós não é. Quando nós às vezes apontamos o dedo para as pessoas, nós estamos às vezes cometendo coisas muito piores porque nós ajustamos para o nosso bem-estar. O pecado ao nosso bel prazer. E aí passou-se o tempo e para nós hoje não é mais pecado. O tempo mudou. Nós precisamos reformar as Escrituras. Por fim, terceiro, a Bíblia é imutável, irmãos. Há uma proposta de mudar as Escrituras, fazer uma releitura. A Bíblia é imutável. Ela não foi feita apenas para um tempo. Por isso que ela é tão atual para os nossos dias. Quando você lê as Escrituras, olhando para o seu tempo, o nosso tempo, nós pregamos aqui na carta de Judas há algum tempo atrás, e você vê quanta coisa que está acontecendo no nosso tempo hoje. Está lá, escrito há tanto tempo atrás, 2024 anos atrás, um pouco menos, mas que são coisas dos nossos dias e que a igreja estava enfrentando naquele tempo e que levou Judas a se preocupar e a escrever. Mas aí nós achamos assim, não, é para aquele tempo. Nada a ver. A Bíblia permanece inalterada em sua essência e verdade. Guarde isso. Apesar das inúmeras tentativas de modificá-la. E as tentativas mais recentes é o exemplo da teologia da prosperidade, da libertação, da teologia gay, de tentar de alguma forma trazer a Bíblia para uma linguagem mais inclusiva. A Bíblia já é inclusiva, a Bíblia não veio para jogar ninguém no inferno, irmãos. Jesus veio e disse que ele veio para salvar, ele não veio para condenar o mundo, porque o mundo já está morto, jaz lá no caixão, no sepultamento, já está na porta. O mundo jaz no maligno. Mateus 24, 35, Jesus diz assim, o céu e a terra passarão, mas não vai passar, irmãos. Como eu queria adaptar a Bíblia para a situação de várias pessoas da minha família. Como eu queria. Não tem como. Ela é imutável. Ela é tão imutável porque ela é o próprio Deus, ela é a palavra de Deus, ela é o próprio Senhor. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e não dá para mudar. Ou você pensa que Jesus não quer abraçar as pessoas, restaurar a vida das pessoas, reconectá-las com Deus, foi para isso que ele veio. Aquele que rouba não rouba mais. Não, pode roubar, não tem problema não. Aquele que furta, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. E assim vai. Mas nós queremos ajustar isso. Ela é imutável, ela não muda. São princípios eternos. E que eu e você precisamos entender plenamente isso. Ainda que gostemos ou não. E ainda que pensemos diferente. Albert Moller disse o seguinte, em tempos de confusão, é um tempo de confusão nosso? Sim ou não? Em tempos de confusão,
A palavra de Deus é a única certeza. Guarda isso aí. Pode esquece tudo que eu falei. Em tempo de confusão, a palavra de Deus é a única certeza. Está em dúvida, vou votar no A ou no B? Palavra de Deus. Eu brinco aqui com essas coisas, mas é verdade, irmão. Eu não aceito crente anulando o voto e votando em branco. Porque a gente lutou tanto por uma democracia, tanto pelo direito de votar. Pastor, mas não é direito meu anular ou votar em branco? Não. Não deveria ser, principalmente do cristão. Peça orientação a Deus. Veja na palavra as histórias dos reis ruins, o que eles fizeram. Está lá o exemplo, irmãos, de gente ruim que não presta, gente gananciosa, interesseira. Mas nós não nos damos ao tempo de entender essas coisas. Em tempos de confusão, está tendo confusão na tua casa? Palavra. Volte-se para a palavra de Deus é a única certeza. Está tendo confusão no seu trabalho? Palavra. Ah, pastor, armaram uma cilada, o diabo armou, levantou, fez um levante no meu trabalho. Palavra. Responda com a palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado. Mas eu saí lá, tomei um tiro. Saiu, não era para sair, velho. Mantém a tua posição lá. A Bíblia falou isso aqui, acabou. Ponto. A Bíblia é clara, ele continua dizendo, e confiável, e devemos ser seus fiéis seguidores e proclamadores. Fiéis seguidores e proclamadores. Defenda as Escrituras. Não defenda pastor. Não defenda a igreja. Não defenda Jesus. Tem gente que levanta a bandeira da defesa de Jesus. Jesus não precisa de defesa. Defenda a palavra. Foi para isso que Judas escreveu. Em tempos difíceis, fui movido a escrever. Como é que eu posso fazer isso? Nós estamos vivendo, como eu disse, nessas mudanças constantes. Hoje é, daqui a um segundo já não é mais. Vivendo essas mudanças constantes, podemos encontrar essa estabilidade necessária para a nossa vida na palavra, irmãos. Por seu casamento. Quando a gente fala de casamento, de amor do casal, o povo nem quer ouvir mais, não se move a ouvir mais, porque sabe que Deus vai enfiar a faca no peito, vai rasgar para o outro lado, porque a gente quer levar a vida do nosso jeito, quer fazer da nossa forma. As mulheres não querem se submeter e os homens querem ser animais. Não querem amar a sua família. É triste. E de onde vem? O diabo. Não tem nada a ver com o diabo, estava tomando banho nessa hora, irmãos. Mas a gente não segue a palavra. E aí as coisas vão acontecendo e nós vamos achando que não é normal, tem coisa errada, tem boi na linha. Tem boi na linha. Mas a gente está mais ligado nos movimentos. O negócio é o movimento. Vou dizer para você, o cristianismo é o maior movimento de todos. Nós não somos conhecidos por gente que fica presa dentro de lugares. Há um texto das Escrituras, me foge a memória agora, que diz que aqueles que reviraram e colocaram o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui. É a igreja. A igreja vem. Vem com o quê? Com a palavra. Amém, igreja? Reformando e transformando vidas. Ela avança sobre o inferno, restaurando, trazendo vidas mortas do sepulcro novamente. A voz do Senhor que sai das Escrituras dá vida aos ossos secos, onde os tendões se unem, onde as peles cobrem novamente os músculos e a carne, e aonde os mortos que ainda estão mortos revivem para a glória de Deus. Quero encerrar dizendo o seguinte: assim como nos tempos antigos, a palavra de Deus continua sendo e vai continuar sendo atacada. Nós temos que nos posicionar. Isso é uma palavra direta para o seu coração, de Deus para o seu coração. Se posicione. Ah, mas você não é um cara moderno. Não sou mesmo, de 61 anos não sou moderno mesmo. Já estou nos quadrados, como eu achava que meus pais eram quadrados, na minha época, eu já passei até da fase dos quadrados.
Mas eu não sou um cara moderno e não quero ser um cara moderno. Quero ser um cara legal, um cara amigo, um cara parceiro da vida. Mas não fui chamado para ser um cara legal. Não um cara da mídia, um cara legal da mídia. Não fui chamado para isso. Portanto, não dá para relativar, fazer das Escrituras algo adaptável ao meu humanismo secular. Não dá. Eu posso entender que há muitas carências, há muitas lutas, e eu sei disso, na vida humana. Mas a resposta, meu irmão e minha irmã, está nas Escrituras. Quem gosta de fazer trilha aqui? Perguntei, mas é uma outra história. Quem gosta de fazer trilha aqui? Alguém gosta? Gosta de cair pelo mato, desbravar? Quem gosta? É gostoso, né? Quem já se perdeu? Ninguém? Foi só trilha molinha, né? Como é que não se perde na trilha? Outro dia eu falei sobre o montanhismo de um guia. Mas quando não tem guia, você é o guia, o que dá direção? É uma bússola. Quando a gente não tem direção, não sabe que decisão tomar, a Bíblia sempre aponta para Deus. A bússola não aponta para o norte. A Bíblia sempre aponta para Deus. E é nele, meu irmão, minha irmã, que nós somos abençoados. Que nós somos saciados das nossas necessidades. Que nós encontramos conforto e direção para a nossa vida. Crer na verdade, na veracidade, na imutabilidade das Escrituras, vai nos oferecer essas aplicações práticas, porque nós vamos ser sufocados. O mundo, a intenção do mundo é nos sufocar, em todo o tempo. Basta que você contrarie alguma posição na internet, das ideologias humanas, e você vai ser sufocado por um monte de gente, tentando apagar a chama de Deus na sua vida, e às vezes até gente da sua família. Mantenha-se fiel ao Senhor, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a priorizar a palavra. E aí, meu irmão, você vai ver, minha irmã, que seus filhos serão abençoados. Amém? Que a planta do teu pé, a terra onde a planta do teu pé pisar, vai ser local abençoado. Os teus negócios. Não é porque é uma mandiga de crente. Não. É porque você sabe quem vai diante de você. Uma vez uma irmã, pastor, o senhor pode ir lá orar pelo meu negócio? Posso, vamos lá agradecer a Deus. Não, pastor, eu queria que o senhor orasse lá, porque lá tinha sido uma casa de macumba. Eu falei, que se lasque, irmão, você está lá agora, proclama o nome de Jesus naquele lugar lá, faz um desencapetamento total lá, dá um testemunho naquele lugar de um lugar honesto de trabalho, você vai ver que Deus vai abençoar. E fui lá, orei, falei, Senhor, abençoa esse lugar aqui, que seja uma bênção na vida dessa família. Esse lugar aqui, irmãos, amanhã pode não existir mais e pode ser uma boca de fumo. A bênção do Senhor é sobre a minha vida e a sua vida, sobre a nossa família. Porque se a gente resolver amanhã sair daqui para um lugar maior, aqui vai ser vendido. As igrejas na Europa, a maioria delas não existe mais, são botecos, prostíbulos. Mas a igreja vem, proclamando libertação. Há um reavivamento, irmãos, no mundo todo. Há um reavivamento de Deus na Europa. A igreja na Europa está voltando a crescer, de 20 para 30. Mas, pastor, tão pouco. Deus não se importa com números, irmãos. Mas desses 30, Deus vai fazer 60, 90, 120. E as pessoas, de fato, vão tendo um encontro com a palavra, e a palavra vai transformando a vida delas. E aí nós veremos as gerações que irão a seguir, proclamando e anunciando a libertação através da palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos ajude a buscar essa fidelidade, a colocar as nossas emoções controladas na palavra do Senhor, o nosso ímpeto, né? A nossa vontade tão grande de resolver as coisas. E eu sei que você é como eu, você também gosta de resolver logo as coisas, mas às vezes deixa Deus trabalhar. Deixa Deus, entenda a palavra, entenda o ciclo da palavra na vida da sua família, na sua própria vida. Pastor, eu preciso de um milagre. A gente até canta, né? Eu preciso de um milagre. Às vezes o milagre
Ele vem no contato com a palavra, Deus vai nos libertando, vai nos dando entendimento e sabedoria para lidar com tudo aquilo que nós vamos passar no futuro. Eu disse para alguém, algumas semanas atrás, estou falando, pastor, estou vivendo uma angústia muito grande, uma luta muito grande. E eu disse assim, minha irmã, deixa eu dizer para você, a Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus envia consolações sobre as nossas angústias e necessidades. Que a luta começa pela casa de Deus, pelos filhos de Deus. Hoje nós queremos nos livrar das angústias, das necessidades, do sofrimento, da dor. Mas a Bíblia diz lá que as consolações com que nós formos consolados servirão para que nós consolemos outros. Isso é, as lutas vêm para que a gente amadureça e com o amadurecimento a gente possa oferecer a palavra de conforto, de auxílio, de transformação na vida daqueles que estão sofrendo novamente. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a se tornar um consolador de esperança, um transmissor de esperança, um transmissor de vida, através da palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Quero desafiar você, fique de pé, nós vamos orar e nós vamos terminar adorando ao Senhor. Quero glorificar a Deus pela equipe de louvor, tem sido uma bênção. Quero glorificar a Deus pelas sextas-feiras que nós temos estado aqui, nos celebrando a gratidão no louvorzão. Irmãos, eu comprei, a Alessandra que comprou, não sei quantas quentinhas. Alguém comprou a Marmitex quentinha do Rio. Marmitex